Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade Aberta, hoje um programa inédito e muito diferente, porque nunca tinha sido comentado nessa TV, que é a constelação familiar. Hoje nós estamos recebendo uma amiga aqui, a Natalina, que há muito tempo era uma empreendedora, empresária, no ramo da beleza, e agora uma consteladora, Natalina. O que é uma consteladora sistêmica familiar? Na realidade, Glacir, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Muito. Desde o segmento coureiro calçadista lá atrás, e tanto eu quanto você, a gente veio mudando, né? Bastante. Olhando para o novo, vamos dizer assim. Sem medo de ser feliz. É isso aí. E a constelação traz realmente isso, né? Traz um olhar para o novo. E também não desmerecendo o que nos construiu até o momento. Então, nós respeitarmos aquilo que fez parte do nosso crescimento pessoal como indivíduos e sempre aberto para que o novo possa agregar aquilo que já está. A melhor forma de vida. Essa é a qualidade de vida que se busca. Sim. Podermos evoluir um pouco dentro daquilo que nos é permitido também, né? Porque todo indivíduo tem também suas limitações. Então, procurar uma vida um pouco mais saudável, uma vida mais próspera e com relações mais felizes é uma busca é um olhar da constelação familiar. E uma consteladora sistêmica exige uma formação? Sim, exige uma formação e bastante estudo. Estudo extra curso, né? Não é só durante o período que você fica em curso que você tem que estudar. Eu fazem mais ou menos uns 5 anos que estou dentro das constelações familiares e não parei de estudar. E permaneço estudando. Esse fim de semana, por exemplo, eu estava estudando. Existe inclusive formação de extensão e pós-graduação, inclusive na UFES agora? Sim. Hoje temos em várias universidades no Brasil cursos de extensão na área de humanas, cursos de pós-graduação na área do direito sistêmico, onde o primeiro constelador que colocou as constelações para o direito sistêmico é um juiz brasileiro chamado Sami Strosh, onde ele decidiu trazer um olhar sistêmico para o direito. Então, no mundo inteiro, o Dr. Sami foi o pioneiro das constelações, o olhar no direito sistêmico. É muito interessante. Até para entender os conflitos. Sim, na mediação de conflitos, principalmente olhando o direito de família, né? Mas se pode olhar também para apenados. Eu tenho colegas fazendo trabalho com apenados em Caxias do Sul. É um trabalho muito bonito sendo feito, porque sim, se olha para o indivíduo não mais como um indivíduo único, né? Se olha para o indivíduo fazendo parte de um sistema. Então, aí é um novo olhar sobre aquele delito, sobre por que aconteceu aquilo, considerando que aquele indivíduo infrator, por exemplo, né, ele faz parte de um sistema no qual ele tem também um transgeracional e o sistema no qual ele vive, seja o país, a sociedade, né? Eu vou te perguntar aos poucos, até para ir esclarecendo as pessoas que nos veem, né? Porque para nós é um assunto novo e bastante complexo até, né? Esse transgeracional que você fala, o que é isso? Transgeracional são os nossos familiares, a nossa árvore genealógica, né? São todos que precisaram nascer e casar entre si para ter filhos e até que a vida chegasse a nós. Então, quando nós olhamos para uma constelação familiar, às vezes aparecem situações que estamos linkados, Glacir, de até 8 gerações passadas. Ainda traumas vivenciados por esses avós, por essas avós, né? De 7, 8 gerações e que tem um peso muito importante ainda sobre nós, porque nós trazemos de forma transgeracional a memória, os traumas, as emoções, não só as características físicas, as doenças, mas também trazemos as emoções dessas pessoas todas. Tá tudo no DNA. Tá tudo no nosso DNA, na nossa carne, né? E essas 8 gerações estão falando aí 200 anos para trás. Olha, sim, 200 anos atrás, se considerarmos mais ou menos em torno de 25 anos por geração, nós hoje, 2019,
nós vamos lá para 1819. Então, quanta coisa não aconteceu de lá até aqui, com os nossos ancestrais. E principalmente o Brasil, né? Que é onde aqui inicialmente era índio, o resto que veio de fora, né? Então, quantos conflitos diferentes, né? Sim, sim, sim. Dizem algumas pessoas mais especialistas em constelações, vamos dizer assim, né? Que o Brasil é um país assim com muitas questões para ser trabalhada, porque as etnias que os nossos ancestrais, quando vieram para cá, eu digo nossos porque os meus são italianos, né? Vieram fugidos, vieram por uma necessidade de sair da onde eles estavam, e na grande maioria das vezes vieram por guerras, vieram por miséria, em busca de um país melhor, de uma perspectiva melhor de futuro. Então eles vieram sob conflitos para cá. Mas aí, olha como é interessante, Glacier, o olhar das constelações é nós poder olhar para esses conflitos e dizer que bom que esses nossos ancestrais passaram por tantas dificuldades que fizeram e que eles tivessem a necessidade de saírem lá de onde eles vieram, mesmo comendo pão que o diabo amassou, porque essa foi a oportunidade, daqui a pouco, que os meus avós que se conheceram aqui no Brasil, entendeu? Essa foi a única oportunidade que eu tive de estar aqui. É isso aí. Porque se eles estivessem lá no norte da Itália, de onde eles vieram, talvez eles jamais se conhecessem. Isso aí. Então, aquela miséria que eles passaram, as dificuldades, fizeram com que eles emigrassem da Itália para o Brasil, e chegando aqui no Brasil, por alguma questão, os meus ancestrais se conheceram, e graças a toda essa situação eu estou aqui, né? Muito bem. Então é uma maneira de nós ressignificarmos e incluirmos tudo. Entendeu? E não só da importância porque foi ruim porque saíram do país de origem. As pessoas têm a mania de permanecer no sofrimento, né? E isso é uma questão até de pertencimento. Então, se você vem de uma família como que veio de muita dor e muito sofrimento, nós temos uma necessidade de sobrevivência, de pertencimento a um clã. Esse sofrimento que deu hoje esse empreendedorismo que tem, inclusive a Serra Gaúcha, né? Que é onde... Sim, mas esse é o olhar que a gente deve ter, né? A gente deve olhar para isso, porque isso foi necessário para que uma evolução acontecesse. Então, na realidade, sempre que há um evento que podemos considerar que seja um evento ruim, ao longo de várias gerações, ou ao longo de apenas uma geração, um evento único, né? Alguma coisa nós temos que olhar para esse evento e trazer ele como aprendizagem. Até porque foi superação, né? Com certeza. Senão a gente não estaria aqui, né? Mas tu sabe, Glacier, que olhando por esse ponto de vista, tem uma coisa que é muito interessante, porque nós falamos muito nessa questão de que o Brasil é um país que não tem jeito, de que os portugueses vieram para cá e colonizaram o Brasil acerca do sofrimento dos índios, porque roubaram terras e tal. Então, o que nós vemos hoje é esse olhar sobre o Brasil. É esse olhar sobre o que aconteceu quando os portugueses vieram para cá. Todo o desenvolvimento europeu de milhares de anos não se conta, né? Não, eles olham para quê? Normalmente as pessoas olham para quê? Olham para o lado ruim da história. Sim, A gente, pelo amor de Deus, quantos de nós teríamos nascido? Quantos de nós teríamos nascido em nossos países de descendência se não fosse Pedro Álvares Cabral? É isso aí. Então é uma questão de dar uma ressignificada nisso. Se foi preciso a dor e sofrimento de alguns, a muitos outros também houve benefício. Com certeza. E a maioria, né? Porque estamos aqui fortes e sadios, né? Porque a gente olha para isso também, o olhar da constelação também é olhar para uma questão assim. Às vezes a gente acha dor e sofrimento numa pessoa que, vamos supor, que nasce paraplégica, que nasce com alguma deficiência e tal. Talvez para essa pessoa seja destino dela, mas acerca do sofrimento dessa única pessoa, um estado inteiro se mobiliza em busca de saber o motivo pelo qual essa enfermidade acometeu esse indivíduo. Então, o sofrimento de um, às vezes, é um benefício de muitas outras pessoas. Com certeza. Então, é olhar para isso e tentar aprender com as coisas que não aconteceram de uma forma tão boa. Porque sempre se aprende. Sempre se aprende. Principalmente como não fazer, né? Aliás, se evolui, defesa, se evolui muito mais no sofrimento do que na bonança, vamos dizer assim. Basta ver que a maioria dos empreendedores aqui ou em qualquer lugar do mundo
a maioria nasceu pobre, começou da garagem, aquelas coisas que a gente ouve, né? Claro. Por quê? Porque foi a luta, porque queimou etapas, né? Lógico. Mas às vezes há questões que a gente não compreende, né? Às vezes há questões que a gente não compreende, que é tipo assim, da onde é que surgiu esse câncer? Da onde é que surgiu essa enfermidade? Entendeu? Ou então, poxa, mas eu estou trabalhando há tanto tempo e eu não prospero, não consigo guardar dinheiro. Tem um emaranhado aí. Tem algum envolvimento sistêmico que nós precisamos olhar, que pode ser uma fidelidade à pobreza do nosso clã, ou então eu estou acertando a conta de alguém que não esteve culturalmente correto dentro desse sistema. Se paga a conta do passado. Exatamente. Então, assim, ó, num frigir dos ovos, né? O teu avô roubou, teu pai vai ter que compensar. Se ele não compensar, você vai compensar. Você vai pagar. Senão e isso vai passando para gerações. Alguém tem que acertar o sistema. Aí você vai dizer, tá, mas assim, mas dentro da cultura do sistema, lógico. Tem que fechar a conta. Alguém vai ter que pagar por isso. Então, nas questões tanto de saúde, quanto nas questões de relacionamento, quanto nas questões de prosperidade, nós vemos muito isso. As pessoas emaranhadas, nós dizemos dessa maneira, né? É um termo que nós usamos em constelação, emaranhadas com elos ou fios invisíveis linkados a situações que não foram resolvidas lá atrás. No passado. Muito bem. Sim. Voltamos para... Como tu iniciou nisso? O que te chamou a atenção nessa constelação familiar? Assim, foi uma palestra? Começou assim, vou lá para ver o que acontece e entrei no mundo? Na realidade, eu já estava buscando coisas assim, até não diretamente dentro de constelação, porque eu não tinha nem ideia que isso existia. Eu vou ser bem franca em te dizer, Glacir. Eu estava buscando alguma coisa, alguma alternativa para eu me melhorar como indivíduo dentro do holístico mesmo. Tá? Então, fiz alguns cursos dentro do holístico e tal. E um dia eu fui convidada a participar de um encontro de constelação. E residia aqui em Farroupilha ainda. E fui. Fui em Caxias do Sul, quando eu cheguei lá. Então, era uma sala onde a pessoa que estava coordenando esse encontro... tinha em torno de 30 pessoas que estavam lá participando do encontro de constelação. A maioria dos consteladores hoje, inclusive, colocam esse termo, né? Encontro de constelações familiares. Então, eu sentei juntamente com aquelas outras 30 pessoas, né? E fiquei esperando para ver o que ia acontecer, né? Para mim, não tinha a menor ideia do que era isso. Então, ela explicou um pouquinho, essa coordenadora, nós podemos denominá-la de consteladora familiar. Ela explicou um pouquinho sobre o que era constelação familiar, o que é essa abordagem, que não é uma terapia, as pessoas confundem. E depois dela ter dado uma breve explicação sobre constelação familiar, as pessoas sentavam sempre à direita do constelador e traziam questões suas para serem olhadas, vamos dizerem assim. Porque não há qualquer presunção numa constelação familiar da gente resolver o problema pelo cliente da gente. Não há presunção. Entendeu? Nós mostramos para o cliente o que pode estar envolvido atrás da questão que ele traz para trabalhar. Cada um com seus problemas. E ele é que vai ter que conseguir, através dessa constelação, né? Nós damos as ferramentas que ele precisa para que ele sozinho possa sair da situação. Mas ele fazer ou não o movimento já não compete mais ao constelador. Vindo dessa primeira palestra, tu deu continuidade. Aí então, aquilo me surpreendeu muito, porque o cliente trazia uma questão, né, para ser olhada. Aquelas que eu assisti naquele dia foram todas envolvendo questões de saúde, né? E eram situações para pessoas com famílias com destino bem pesados, viu? Destinos realmente pesados, de a gente olhar para o cliente e dizer assim, meu Deus, coitada dessa família. Só que eu me identifiquei também, porque minha família também tinha questões muito pesadas para serem olhadas. Então aquilo me tocou muito. E é uma coisa que nós olhamos quando a gente vai num encontro desse de constelação, é que quando toca a nossa alma é porque nós temos na nossa história familiar algo semelhante ao outro. E por isso é espelhado. Há outras nomenclaturas que se dá dentro de outros tipos de abordagens que se falam em neurônios espelhos, né? Nós em constelação usamos o termo ressonância mórfica. Eu entro em ressonância com o campo daquela pessoa. Então, nós temos informações igual. Na tua família passou por mesmas situações que eu e nós nos reconhecemos. Por isso, para mim,
me toca. O entendimento fica fácil, né? Fica. Então eu vi essas pessoas apresentando e elas configuravam as suas famílias a partir das pessoas que estavam participando do encontro, né, Glacier? Então foi algo que para mim... Um laboratório ao vivo. Sim. Há uma representação aí. Há uma representação. E ali o movimento que as pessoas fazem, como chamamos nesse campo, né, dá a possibilidade que o constelador consiga ver aonde falta, onde estão os elos que faltam dessa corrente, que foi impedido que o fluxo de amor entre esses familiares fluíssem. Isso impactou a tua vida? Muito, nossa, porque eu olhei para minha família e me reconheci naquilo. Eu disse, nossa, isso pode de alguma forma ajudar a minha família. Então, amigos, tivemos esse primeiro bloco com muitas informações novas para não só para mim, mas acredito que para a maioria dos telespectadores. E voltamos em seguida, hoje com essa nossa convidada, Natalina, nos prestigiando com seus conhecimentos, que não são tão recentes, mas são bem profundos. Voltamos em seguida. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Voltamos então com um programa especial, como na maioria das vezes hoje com uma consteladora sistêmica familiar, Natalina, uma conhecida de muito tempo da cidade, e que hoje está numa nova atividade, não de hoje, há muito tempo. Natalina, no bloco anterior, então, a gente conversava sobre o impacto que teve isso na tua vida, sim, né? Bastante grande. E isso tu conseguiu não só te ajudar, como ajudou parte da família também, né? Digamos que assim, eu olhei, já que eu tive nas minhas mãos essa oportunidade, eu me achei até na obrigação de poder olhar para algumas questões da minha família, né? Que foram trabalhadas, né? E que ajudou com certeza. Acho que nunca se ajuda tudo, né? Mas para aquela questão específica foi realmente assim muito providencial. E aí te levou para um estudo mais profundo. É aí que tu começa o estudo. Quando eu percebi que o quanto isso podia beneficiar a mim, aos meus e às outras pessoas, né? Foi como se fosse um divisor de águas para mim. Aí eu continuei acompanhando o trabalho específico dessa consteladora, fiz minha formação com ela, inclusive, e aproveito o gancho, Glacier, que nós estávamos olhando antes nas questões de permanecer na dor e sofrimento, né? Então eu digo que se em algum momento o que me trouxe para as constelações foi momentos de dor e sofrimento, eu posso dizer que hoje isso também eu posso trazer de aprendizado para as outras pessoas. Que sempre há um novo olhar para que a gente possa direcionar a nossa vida, as situações, como se apresentaram. Então, com base no sofrimento de algumas pessoas, eu posso dizer que se elas poderiam ver, elas poderiam ficar muito felizes, né? Porque eu estou trazendo um entendimento para que outras pessoas podem estar se beneficiando. Então, a minha dor, o sofrimento da minha família hoje beneficia muitas pessoas a partir desse conhecimento que eu adquiri, graças a esses mestres que nos passaram, nossos professores, né? Que nos passaram o conhecimento. Estou passando adiante também. Então, quando se vê essa luz aí, né, que é uma coisa que é bastante no nosso dia a dia, o entendimento, vi a luz e mudou a minha vida. Realmente modifica, porque os comportamentos, vamos dizer, né? luz, né? A constelação ela é um pouquinho mais assim, mais científica, né? Certo. A gente não gosta desses termos assim, porque confunde muito, né? Porque daí entra para o lado holístico, ou o lado de religião, e a gente não gosta, porque como tudo é permitido e tudo também é incluído, né? A gente procura utilizar assim alguma até uma nomenclatura, desculpa, Glacier, né? Mas um pouquinho mais de uma forma de constelação familiar, para que as pessoas não fiquem pensando, ela está olhando para isso. É o mesmo de sempre.
Ou então, nossa, mas ela tá ligada a alguma seita. Não, nada a ver uma coisa com a outra. O principal é entender comportamentos, ou até que a gente não foi nosso, né? E tomar as decisões, né? Que é para melhorar a vida, né? Olha, eu digo que quem vai buscar uma constelação familiar, né, é porque tá precisando de algo. Ou tá com algum sintoma, ou não tá tendo sucesso nos relacionamentos, nas questões relacionais no geral com as pessoas, ou mesmo na questão de prosperidade, tá doente e não tá conseguindo por si encontrar uma solução. Tá? Então, o que acontece? Então, há algo que de repente você possa olhar, que você deva olhar, que você sozinho, com sua mente racional, consciente, não está conseguindo achar uma solução. E vocês, pelo aprendizado, as ferramentas Sim, facilitam. a gente procura, nós procuramos olhar para a questão do nosso cliente, tentando descobrir o que pode estar envolvido num plano de fundo atrás dessa questão. Se fala muito em 3 consciências, né, dentro da constelação familiar. Começa com o pessoal? Sim. Né? Sim, que o indivíduo tem a sua própria consciência, né? Que é o pertencimento a alguma... Na realidade, a consciência individual é a consciência própria do indivíduo, né? Certo. Então, o indivíduo ele tem uma necessidade de pertencer. Então, a consciência individual é aquela que faz de tudo para pertencer. Vou te dar um exemplo. A criancinha vai fazer de tudo para mãe dela gostar dela. Certo? Porque se a mãe dela não gosta dela, o que acontece com ela? Nossa, ela pode passar fome. É o principal vínculo. Né? Então, a consciência individual é a consciência da sobrevivência, em primeiro lugar. Depois vem o coletivo. O coletivo é a consciência de um grupo inteiro, ou então de uma família inteira, que preza que todas as suas questões culturais, ou então seus costumes permaneçam. Então, todos que fazem parte deveriam ser iguais. Então, ela preza que o coletivo permaneça. Então, ela também não admite que ninguém saia. Isso está muito enraizado na família, né? Totalmente, geral, né? Totalmente, mas não é só na nossa família é todas assim. as sociedades, né? A palavra mais ouvida na nossa família é assim. Só podia ser Gomes, só podia ser fulano. Né? Isso. Isso é muito do dia a dia. Né? O que é bonito também, né? Claro. Porque a gente tem que olhar para nossas raízes. A gente tem que olhar para nossas raízes, né? E considerar que tudo que a gente recebeu até agora serviu para nossa evolução. Olhar para tudo isso, agradecer. Vai ter coisa que não serve mais, então vamos em busca do novo. Mas abrir mão de tudo é impossível. Somos produto do... Uau, com certeza. Cada segundo. Isso. Esse coletivo pode ser familiar, religioso e até de trabalho. O coletivo começa na nossa família de origem, né? Principalmente. Aí depois ele se expande para a comunidade, para o bairro, para a cidade, para a cultura no geral. Pode ser dentro da religião, do país. Aí ele é amplo, né? E quando chega no universal, daí o nível já é mais elevado? O universal diz que todos têm o direito de pertencer, né? Claro. Mas aí engloba outras coisas que não sejam o seu coletivo particular. Que pode ser as suas crenças religiosas diferentes da minha. Entendeu? Então, eu tenho que olhar para você com respeito, é concordar que você pode ser diferente de mim. Isso é uma consciência universal. Falta muito hoje em dia, né? Sim, porque as pessoas elas ainda são, vamos dizer assim, bairristas, né? E intolerantes até com diferente. Né? Então, a consciência universal é uma consciência um pouquinho mais elevada. É aquela que pode e olha para o outro considerando que ele tem o direito, mesmo sendo diferente, de também fazer parte. E ele está aqui também agregando algo para mim, fazendo parte também da minha evolução. A constelação familiar é a solução de conflitos, de um modo geral? Não é a solução de conflitos, não é. Ela tem um olhar sobre os conflitos. A solução, quem vai dar uma solução é o próprio cliente que vai buscar. É a pessoa que busca. Ela é uma ótima ferramenta para que você possa mediar conflitos, ou então, vamos supor assim, ela é uma ótima ferramenta para que você possa dar para o seu cliente um novo olhar sobre aquele conflito instalado. Mas, de maneira nenhuma, temos a presunção de dizer que nós vamos resolver alguma coisa. Não, nós podemos mostrar para o cliente, e o cliente, a partir daquele momento, com aquela nova informação, ter um novo rumo para aquela vida. E assim, traz insights, né, de coisas assim, agora eu entendi por que eu estava preso àquela situação.
Porque meu avô lá atrás, lembra que nós falamos no primeiro bloco? Eu estava pagando uma conta do meu avô. Agora eu tenho consciência disso. Então é isso que a constelação faz. A constelação mostra para você que você está pagando uma conta do seu avô. Mas o que você vai fazer se você quiser continuar pagando a conta do seu avô? Esse é o problema seu. Cada um com seus problemas. Mas o que acontecia até você chegar, antes da constelação, você não sabia que você estava pagando a conta do avô. E essas ferramentas que buscam o gatilho, as coisas que deu essa... Na realidade, as ferramentas que nós utilizamos para trabalhar na constelação familiar, a constelação familiar por si só é uma ferramenta, né? Mas dentro da constelação há muito estudo. E eu particularmente trabalho com a psicogenealogia existencial, onde eu faço uma análise transgeracional do meu cliente na hora que ele vem para mim, né? Montando todo o genissociograma dele, com todas as influências transgeracionais possíveis para a questão que ele traz, e no atendimento individual, né? E aí nós abrimos a constelação, a partir dessas informações que ele traz para mim, da árvore dele. As informações que eu não consigo ter, porque a maioria das pessoas, Glacir, não sabem nem o nome, ou muito menos a data de nascimento ou falecimento dos avós. Então, essas informações que eu não tenho, a constelação familiar nos traz uma ferramenta muito importante para trabalhar, que se chama fenomenologia. Então, aí eu utilizo a fenomenologia da constelação familiar e o entendimento daquilo que nós aprendemos na constelação, né? Porque sua mente racional não sabe o que é, mas está no seu corpo. Está no DNA. Está no DNA. Então, quem é que vai me mostrar o caminho? É a tua mente? É a tua fala? Não, porque você não sabe. Então, o que é que vai me mostrar onde é que se eu estou ou não estou no caminho certo para descobrir o que é? As reações. As reações corpóreas que você vai apresentar. Às vezes eu estou trabalhando com bonecos, porque se trabalha com bonecos na representação familiar numa constelação, né? E às vezes o cliente olha para aquele bonequinho e ele se retrai. Ou ele olha para um boneco que ele nem sabe o que é, porque muitas vezes eu faço constelação oculta, e ele aperta as mãos, e isso significa, é uma linguagem corporal que nós utilizamos, que nós vemos que aqui é uma raiva, que aqui pode haver um assassino, entendeu? Então o corpo fala. Imaginem 8 gerações. Aqui a pessoa não sabe. Aqui a pessoa não tem conhecimento. Mas no corpo tem toda a informação. Está registrado. Porque se você é filho de todos aqueles lá atrás, você é um fruto de todos aqueles lá atrás, você traz informação de toda aquela gente. Está tudo em você. É o DNA. Só que como é que você vai conhecer isso? Não tem acesso a tudo. Isso foi o Bert... O Bert Hellinger é o criador das constelações sistêmicas familiares. Porém, essa abordagem ela já vinha sendo trabalhada sobre um outro formato, já por outros psicoterapeutas também. Mas ele que deu essa... Sim, ele que trouxe a fenomenologia para dentro da constelação familiar. Que é a abordagem, a fenomenologia e a sistêmica, é isso que é os três mais falados? Não, a constelação familiar é uma abordagem. É uma abordagem. É uma abordagem. Porque ela não é uma terapia. Uma terapia, ela visa em curar o cliente, ou na proposta de curar o cliente. A constelação, ela não se dá esse luxo de querer curar alguém. Porque, às vezes, há pessoas que acham que o destino dela é seguir o outro familiar na morte. Você vai tirar isso dele? Depende dele, né? Depende dele. Então, ela é uma abordagem onde nós temos ferramentas onde podemos dar empoderamento para o cliente sair daquela situação. Mas quem vai sair é sempre o cliente. E essas memórias passadas, a única maneira é pelas reações. Sim, normalmente sim, porque se o cliente vem para olhar para uma questão, é porque ele sozinho não tem. Não buscou, aqui. Né? Não está aqui, né, Glacir? Ele não tem conhecimento. Não conseguiu acessar. O que você tem conhecimento, você não tem sintoma. Você tem livre-arbítrio. É tipo assim, ó. Você deixou o carro estacionado aqui na frente, né? Então você vai descer, você sabe onde é que está o carro estacionado. Só você sabe. Certo ou errado? Lógico. Okay. Né? E se o Israel estacionou o carro para você, tá? E você não sabe onde é que tá, o que você vai fazer? Procurar o Israel. Ou você vai procurar o Israel que estacionou o carro para você, mas seu Israel já morreu. Como, por exemplo, um avô lá atrás, um bisavô lá atrás. Como é que você vai achar isso? Hoje você tem lá no seu celular um aplicativo, né? Dentro do Android,
que se o seu carro também tiver esse dispositivo, você pode achar ele pelo seu celular. Certo? É uma ferramenta. É isso aí. Ok? E ele vai lhe dizer, ó, está aqui. Então a informação, ela sempre existe. Porque uma informação, ela não deixa de existir. Ela existe porque aquele fato aconteceu, então essa informação, ela é atemporal. Independente, e não há, e sempre aonde quer que você esteja, você vai poder acessar ela. Não se muda fatos. Não se muda fatos, mas e a informação também, ela não é, eu não posso modificar a informação, mas eu posso ressignificar ela. Reagir diferente. Isso, eu posso ressignificar. Eu posso dar um sentido novo para aquilo que aconteceu daquela forma. Então, a partir daquele momento, você sai daquele estágio com uma nova possibilidade de caminho. E a maioria das pessoas que buscam isso é em função de não estar conseguindo lidar com... Com sintomas, né, com certeza. Sintomas com sintomas. Que normalmente é de traumas passados. O que eu vejo bastante é que o transgeracional tem um peso muito grande. O familiar. Muito grande. Toda a parte transgeracional. Porque nós vemos que os eventos que acontecem, Glacir, hoje aqui, na grande maioria das vezes, são apenas repetições de situações semelhantes que já aconteceram em outras gerações. Olha só, né? Então, às vezes, o que acontece muito comum, que vemos nas constelações, é você trabalha com esse cliente somente aquele evento, entendeu? Aí o sintoma do cliente desaparece. Olha só. Tá? Mas aí um outro evento que acontece semelhante aciona o gatilho para aquilo que estava no transgeracional de novo. Então nós precisamos ir um pouquinho mais atrás na árvore, buscar outros eventos parecidos que aconteceram, porque sempre há uma repetição. Olha só. Problema mal resolvido? Não é problema mal resolvido. Como nós falamos, nós temos uma consciência grupal e ela preza para que tudo seja igual. Se manter naquele padrão. Entendeu? Isso é uma consciência. Ela preza com que o indivíduo nasça daquela maneira, sobre aquele padrão. Entendeu? Então, em algum momento, mesmo que um anexo se coloque ali no meio e modifique um pouco, porque a evolução vai acontecendo, né? Mas, em algum momento, volta de novo. A informação, ela é... Como é que eu vou te explicar isso? É um fato, né? Ela é muito importante, ela quer que se permaneça daquela maneira. Não sei se tu já ouviu falar na teoria do 100º macaco, do Rupert Sheldrake, que é isso aí. Isso é ressonância mórfica, que nós chamamos da constelação familiar também, né? Então, há um padrão de repetição para acontecer. Quando um grupo todo faz daquela maneira, a tendência é que todos os outros do grupo façam igual. Tu sabe que eu não me lembro da minha primeira filha, porque eu tenho um neném novo agora, né? Mas é muito comum ela recusar um padrão novo, às vezes. Ela acostumou ver um roupeiro aberto para pegar o sol. O certo dela é o roupeiro aberto. Um dia eu fechei a porta e eu me assustei, né? Ela foi lá e abriu, não falava ainda. Sério? Né? Então não, mas a gente tem a tendência. O coletivo preza que seja mantido o coletivo. E como é que ele vai prezar isso? Ele vai prezar isso nos padrões. O padrão. Padrão. Por isso que se nós temos lá, vamos supor, eu vou te dar um exemplo até numa questão que se trabalha no direito sistêmico, que é a questão das mulheres que apanham, né? Então, normalmente a gente olha para as questões da violência com a mulher, que nessa mulher já repete um padrão de outras mulheres da família que apanhavam. Então, ela vai em busca de um homem com um perfil agressor, para que ela possa apanhar, repetindo o padrão das mulheres que apanhavam. Inconscientemente, ela vai em busca. Então ela procura um homem que ela não sabe, que tem um envolvimento sistêmico na agressão. Ele, por conseguinte, repete padrão de agressividade. Os dois estão certos. Então, em algum momento, eles se encontram e, por ressonância,
eles se identificam que eles precisam inconscientemente. E aí há aquelas atrações que a gente não sabe por que essa mulher não vai embora. Por que ela vai lá na delegacia, registra ocorrência e volta para casa e continua apanhando. Porque aí há um envolvimento sistêmico que é muito mais forte do que uma decisão de você dizer assim, isso eu não quero mais para minha vida. Entendeu? Você está preso a um vínculo familiar muito forte. Então, pode-se olhar para os dois e entender e compreender por que os dois se uniram. E muito comumente a gente vê que essas mulheres acabam sendo vítimas de feminicídio mesmo, né? De serem mortas. Que para os dois o padrão deles é o correto, né? É por amor às suas famílias. Você está entendendo? Eu estou pertencendo. Então é difícil isso, entendeu? E pode ser o contrário também, pode ser assim, ó, uma família que era muito agressora, o indivíduo pode vir e dizer, não, eu vou compensar isso agora e eu vou apanhar. Então, quer dizer, pode ser exatamente o contrário também. Mas a gente vê esses padrões e precisamos identificar eles. Muito bem. Mas dizer que só amor salva alguém, Glacier, desculpe, né? Eu acho que a gente vai finalizar daqui a pouquinho, né? Mas eu acho muito importante a gente dizer isso. Porque o amor, ele é extremamente importante. Quem diz que amor não é importante é absurdo, né? Claro. Não falar isso, né? Mas o amor precisa de uma ordem, entendeu? Porque se só amor salvasse alguém, a gente vê muitos casos de pessoas que são envolvidas com alcoolismo ou mesmo com drogadição, e todo o amor que a família desprende sobre aquele familiar, e mesmo assim não consegue tirar ele, né? Não há. Aí há algo para ser visto também. Alguma situação que você precisa olhar para aquele familiar de uma maneira um pouco diferente, que ele está precisando de ajuda e ele sozinho não está conseguindo. E não há amor que salve. Natalina, tu viu como a gente comentava em off, né? Que o assunto é muito amplo, né? Não tem fim, Glacier. E esse é o primeiro de tantos. Eu te deixo com as considerações finais e te agradecer mais uma vez por ter proporcionado esse ensinamento para nós aqui. Que é isso. Eu que te agradeço, Glacier, essa oportunidade e, dentro do possível, né, me coloco à disposição de a gente poder compartilhar um pouquinho mais, porque já faz mais ou menos uns 2 anos que eu tenho montado workshops, né, e é sempre muita informação e sempre surge coisas novas. E é isso aí, a gente poder estar aberto para o novo também, né? Obrigado por ter comparecido. Eu que agradeço. Gratidão mesmo. Isso aí.